louvado. Amém. Eu e minha casa, reunidos em nome do Senhor Jesus, para elevar esse culto racional a Deus. Amém. Nós já oramos e agora vamos cantar um hino para, na sequência, lermos a Santa Palavra de Deus. Vamos cantar o hino 322 juntos. Santo, 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 Deus onipotente, sempre alegremente a ti exaltarei. Santo, 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 Deus onipresente e onisciente, eu te honrarei. Santo, 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 todos teus remidos com louvor te adoram em todo lugar. Anjos e arcanjos cantam reunidos, todos se prostram para te adorar. Santo, 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 Deus de amor piedoso, teu esplendor excelso não pode o homem ver. És 3 vezes santo, todo poderoso, justo e sublime, fonte do saber. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Com a ajuda de Deus, caríssimos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, eu gostaria, neste momento, de ler com a ajuda de Deus a sua Santa Palavra, que se encontra, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do Evangelho de Lucas, no versículo 51. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 51. O título diz: os samaritanos não recebem a Jesus. Samaritanos não recebem a Jesus. Glória ao Senhor. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe pregarem
para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de que ia a Jerusalém. Os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, quere que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, nós sabemos que durante a história houve vários conflitos. Na própria história da humanidade, desde o princípio, sempre houve conflitos étnicos, conflitos raciais e, por que não dizer, até conflitos religiosos. E o Senhor Jesus, ele veio a esta terra com uma missão de fazer com que os homens realmente conhecessem o verdadeiro caminho, um caminho diferente que a eles não tinha ainda sido manifesto. Eles não conheciam e não sabiam o porquê, muitas das vezes, por causa das suas ignorâncias, muitas das vezes porque não eram capazes de querer deixar o poder para outro, porque o homem sempre teve uma ambição pelo poder. Não digo todos, não generalizando, mas muitos dos homens da história queriam que o seu nome ficasse perpetuado perante as gerações. Para que isso fosse feito, às vezes faziam coisas horríveis, martirizavam, tiravam a vida e até mesmo faziam coisas que, na verdade, não são nem lícitas de nós falarmos. Veio o Senhor Jesus, diferentemente dos homens que eram cruéis, obstinados pelo poder, e veio pregando uma doutrina de misericórdia, de amor, de piedade, contradizendo tudo aquilo que o homem carnal, na sua prepotência, no seu orgulho, achava que deveria ser. E isto já incomodou a muitos. Quando nós começamos a incomodar, irmãos, porque temos uma ideia diferente ou uma forma diferente de pensar, logo, aqueles que são contraditórios aos nossos pensamentos procuram colocar diante de nós as dificuldades para que nós não venhamos a cumprir a missão que temos dentro do nosso coração. E o Senhor Jesus veio para cumprir uma missão de mostrar o amor, a misericórdia, a imparcialidade. E não era parcial, ele era uma pessoa que queria o nosso Salvador. Ele queria demonstrar a todos que todos nós temos um direito de buscar a salvação. Ele quebrou todo o exclusivismo, porque anteriormente só uma nação achava que era digna de ser salva. Ele veio com uma outra visão, com a guia do Pai, para abrir a salvação a todo aquele que nele crer. E dentro desta realidade da sua pregação, ele não tinha, vamos dizer assim, uma preferência que aquele que é pobre não vai ser salvo e o rico vai ser salvo. Não, para ele eram todos iguais, são todos iguais. Vemos hoje, irmãos, que o homem continua ainda na sua ignorância e muitas das vezes nós somos para os homens aquilo que nós temos e não aquilo que nós somos. Porque se você tem uma casa boa, muito dinheiro, o homem já te trata diferente, porque você tem.
Mas se você é uma pessoa sincera, honesta, caminha na justiça, faz as coisas certas, muitos, não generalizando, muitos homens não visualizam a sua pessoa diante da sociedade, porque você não tem um carro, não tem uma casa, não tem isso, ele já acha que você não é nada. Sendo que para Deus o que vale não é o que você tem, mas sim o que você é. E assim aconteceu com o Senhor Jesus. Ele era um homem de Deus, é um homem de Deus, o Filho de Deus, o Salvador, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Estavam com seus discípulos e quando eles iam chegando perto de uma cidade, irmãos, ele enviou mensageiros àquela cidade para poder entrar na aldeia, que era a aldeia dos samaritanos, porque eles estavam cansados e preparavam-se para repousar e queriam um lugar para dormir. Mas não receberam, os samaritanos não receberam, porque eles eram judeus, porque eles tinham o aspecto de quem ia para Jerusalém. Seus discípulos Tiago e João, vendo isto, ficaram um tanto revoltados, porque diziam: Senhor, não queres que nós façamos como Elias, também que mandou descer fogo do céu? O Senhor os repreendeu e disse para eles: Não, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Assim hoje, irmãos, nós que servimos a Deus, podemos encontrar muitas divergências a respeito da nossa fé, da nossa crença, da espiritualidade que Deus deu a cada um de nós. Podemos ser julgados, até mesmo maltratados, caluniados, porém não devemos desejar o mal daquele que quer o nosso mal, mas devemos orar por aqueles que nos perseguem. Ainda que pareça difícil você orar por alguém que quer o teu mal, mas este foi o ensinamento que recebemos do nosso Mestre. Não odiar, não guardar mágoas, não falar mal, mas procurarmos o bem a todo tempo, porque assim fazendo, irmãos, nós estamos demonstrando para aqueles que falam de nós o Espírito que está em nós. Não adianta nós atacarmos, não adianta nós... Às vezes temos que nos defender em determinadas situações, às vezes temos que falar também para defender as coisas de Deus, isso é outra coisa. Mas ai daqueles que atacam pedras naquele que vem em nome do Senhor dos Exércitos, irmãos. Então, irmão e irmã, se você está na sua casa, servindo a Deus com sua família, e alguém está dizendo que você está errado por não estar numa instituição, mesmo porque nessa época nem instituições quase se abrem por causa desta pandemia, mas se alguém vier julgar a você, ore por ele, porque ele não entendeu ainda que a graça de Deus se chama Jesus Cristo. Os caminhos são muitos, mas a graça e o caminho verdadeiro é um só, que é Jesus Cristo. Quando o caminho indica Jesus Cristo, ele está apenas cooperando com a graça. Ele não é a graça. Porque qualquer caminho pode ser transtornado quando o homem toma a liderança daquele caminho. E a liderança nossa é Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso rei, o nosso guia é Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, devemos estar firmes, porque quantos samaritanos não nos recebem?
Quantos que nos julgam por termos uma ideologia e dizer que Cristo é a graça. Mas o que importa? Importa que nosso coração esteja com aquilo que Deus quer que ele esteja. Não importa se nós formos abençoados na parte material, louvado seja Deus. Se Deus nos deu alguma coisa material, louvado seja Deus, não é pecado. Se você tem um bom carro, uma boa casa, se você tem, enfim, uma benção material muito grande, louvado seja Deus. Ninguém deve ter ciúme de ti. Mas o principal não é nada disso. O principal é você estar em Cristo Jesus. Porque tudo ficará aqui, mas Cristo Jesus um dia levará a cada um de nós para o seu reino de glória. Está próximo. O Senhor sabe qual é a tua intenção, qual é a tua necessidade, o que você está precisando nesse momento, o que tua alma anseia. Ele fala para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Não fique pensando que você é um derrotado, é uma derrotada. Não deixe a depressão tomar a tua mente. Muitas das vezes nós que já passamos e que passamos por esse processo, temos que lutar para que isso não nos domine, mas que haja na nossa boca sempre uma palavra amiga, uma palavra que levanta o abatido, uma palavra que faz você lutar, ir à frente, tentar conquistar aquilo que você não conquistou, não por ambição, mas por razão de ser um cristão. Você luta até o final. Lute pela tua fé, lute pela tua crença, lute pela tua vida espiritual, lute pela tua família, lute pelos teus filhos, lute por tudo aquilo que é bom. O reino de Deus é tomado à força e você não deve entregar os pontos diante das dificuldades, das pandemias, das dificuldades que surgem, mas lute em nome do Senhor Jesus. E mesmo que os samaritanos não te recebam, o Senhor te receberá. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda que muitas das vezes você possa ser desprezado, desprezada, caluniado, caluniada, que alguém fale de ti, que alguém te blasfeme, te calunie, te fale o que quiser. O que importa é o que você sente por Deus e o que Deus sente por você. Ninguém vai te dar a vida eterna a não ser o Senhor Jesus. Deus enviou seu amado Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você que é jovem, não desista. Mas aquele irmão falou de mim por causa disso, por causa daquilo. Não desista de servir a Deus. Não foi irmão nenhum que morreu na cruz por você. Não foi ancião que morreu por você. Não foi presbítero, não foi pastor, não foi diácono. Falar e tacar pedras nos outros é a coisa mais fácil que existe. Mas aquele que sofreu por você é que sabe a dor do preço que ele pagou pela tua alma. Então, não fique preocupado pelo que os samaritanos fazem com você, de não te receberem às vezes como irmão, de não te receberem como filho de Deus. Bata os pés, a poeira dos teus pés e siga avante. Siga Jesus Cristo e com certeza Ele não te desprezará. Que esta palavra, irmãos, possa confortar a tua alma e que nesse dia você possa erguer a tua cabeça ao céu e dizer: eu sei que Deus está comigo. Como disse um servo, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E Ele não vai deixar com que você pereça, com que nós pereçamos na beira do caminho. Mas, com certeza, alma provada, desprezada, jogada fora, isso é para você. Que ninguém mais te dá valor, que ninguém mais acredita que você tenha salvação. Não importe o que pensam de você, importa que se você dobrar o teu joelho, com certeza Deus ouvirá a tua oração de humilhação e de sinceridade.
Homens são homens, julgam segundo as suas teorias, segundo as suas imaginações, no sentido espiritual, muitas das vezes julgam até errado. Mas o justo juiz está te dando uma oportunidade. Venha para ele, ele não te deixará. E com certeza não fará como os samaritanos que não receberam o Senhor Jesus, mas ele vai te receber e com certeza vai te abraçar. Se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus e ele é poderoso para te dar a vida eterna. Esta é a palavra. Honra e glória seja dado a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém.